A aula de hoje é dedicada ao capítulo 5 do módulo 2, Língua Portuguesa, Origens e Aspectos Semânticos, e o papel do contexto. Este é o tema específico da nossa videoaula. A comunicação humana, ela pode acontecer por meio de várias linguagens. Pode ser pela fala, pela escrita, por meio de sinais, de imagens, como fotos e desenhos, e sons, por exemplo, a música. São muitas as formas de transmitir nossas ideias, nossos sentimentos, objetivos, pensamentos, necessidades e desejos. O objetivo de todos que se comunicam é serem compreendidos por aqueles a quem sua mensagem se destina. Quando isso acontece, está caracterizada a comunicação. Entretanto, a compreensão dos sentidos construídos em determinado texto está intimamente ligada ao seu contexto socio-histórico. Por exemplo, o gênero charge dialoga com os acontecimentos recentes que ganharam destaque na mídia, ou situações que são de interesse coletivo. Geralmente, situações que são de interesse coletivo importantes são divulgadas na mídia. Vamos ler a charge que está aí. Por meio do humor, na charge, a expressão promoção de Páscoa foi empregada de um modo ao contrário do que é, como uma brincadeira. Porque se existe uma promoção, por que as pessoas têm que utilizarem o FGTS para comprar os ovos de Páscoa ou financiá-lo em até 36 meses? Para a gente conseguir interpretar, a gente vai buscar todo o conhecimento de mundo que a gente tem armazenado, tudo que a gente aprende ao longo da escola, fora da escola, por meio dos livros, por meio das notícias que a gente lê ou escuta, e isso vai nos dar bagagem para que a gente faça uma interpretação. Para começar, você sabe o que é FGTS? O FGTS é um fundo de garantia por tempo de serviço, um benefício trabalhista no qual o empregador, quem nos contrata, deposita mensalmente para o funcionário o valor de 8% do salário. Esse fundo pode ser resgatado em caso de demissão ou para adquirir imóveis, por exemplo. Desse modo, sem eu ter conhecimento o que é o significado desta sigla FGTS, eu consigo compreender o todo que essa charge está me transmitindo? Fica um pouco limitada a nossa interpretação. Se a gente não tem, dentro do nosso acervo de conhecimento do mundo, saber o que significa o FGTS. Essa charge, ela foi publicada em 2015. O que estava rolando nesse período para ser tema de uma charge? No momento em que muitos varejistas realmente decidiram vender o produto de modo parcelado, em decorrência da elevação significativa dos preços por causa da crise econômica no país, naquele momento. A estratégia adotada pelos comerciantes, portanto, foi ironizada neste texto, ou seja, nesta charge. E o que acontece? No comércio, que significado em geral se atribui ao termo promoção? Em geral, esse termo representa a venda de artigos a preços rebaixados, né? Preços acessíveis ao consumidor. Que elementos de texto contradizem essa primeira interpretação? O texto, ele traz uma ironia.
tá? Exatamente pelo fato de denominar promoção, entre aspas, a elevação dos preços dos ovos de Páscoa. E o que acontece? A charge, ela se utiliza de uma figura de linguagem chamada ironia, que visa ao emprego da palavra ou frase com sentido diverso ou oposto do que está expresso verbalmente. Por meio dela, no gênero charge, é comum que se instituam críticas sarcásticas com relação aos fatos tomados como foco no texto. Agora que nós analisamos o contexto da charge, vamos saber direitinho o que é enunciação e discurso, texto e contexto. Quando a gente expressa uma opinião, defende um ponto de vista, apresenta uma situação, fala de um sentimento ou qualquer outra situação em que precisamos nos comunicar, realizamos um ato chamado de ato de enunciação. Assim, realizar um ato de enunciação ou enunciar consiste em exprimir aquilo que se deseja comunicar. O enunciado, portanto, é o nome dado ao que produzimos quando enunciamos, ou seja, todo texto que se materializa no ato de comunicação. O enunciado é, portanto, todo texto, oral ou escrito, verbal ou não verbal, produto da nossa atividade discursiva. Para a gente construir um texto, a gente vai levar em conta o uso de uma linguagem específica ou das linguagens empregada pelos enunciadores para construir o sentido, ou seja, para expressar pensamentos, opiniões, desejos, argumentos, etc., em um contexto que é específico. Portanto, a gente pode dizer que a enunciação transforma em discurso uma intenção comunicativa do enunciador. O enunciador, que é aquele que exprime aquilo que se deseja comunicar. E o que o discurso se concretiza no enunciado, no texto. Então, eu vou exprimir aquilo que eu desejo comunicar, tá? E vou concretizá-lo no enunciado, ou seja, no texto. Mas, afinal, que contexto que a gente falou quando a gente interpretou aquela charge, que várias videoaulas a gente fala? Suponhamos uma seguinte situação. A carne bovina está cara, tá? Sai manchete no jornal. Inicialmente, podemos afirmar que temos um texto, pois há uma frase com organização sintática conhecida e lógica. E como o texto é produto de uma enunciação, também é um enunciado. Se é um produto de uma enunciação, portanto, também é enunciado. Assim como é o discurso produzido por alguém. No entanto, é possível haver mais de uma percepção desse mesmo texto. A carne bovina está cara. A forma como esse enunciado vai ser recebido, compreendido pelos interlocutores, vai depender do contexto em que ele foi produzido. Por exemplo, para uma dona de casa, no supermercado, essa frase, a carne bovina está cara, pode ter diversos significados, como o dinheiro não dá para comprar carne, vou levar frango, ou tenho pouco dinheiro, ou saio
correndo do supermercado e peço para levar o meu carrinho. Contudo, esse mesmo enunciado, a carne bovina está cara, ela pode significar vou investir em gado de corte. Se o contexto da produção for, por exemplo, um diálogo entre criadores de animais. E o que é a decodificação do texto? Ao analisar a produção linguística apenas pelo aspecto da estrutura organizacional, como se organiza esse texto, estamos tratando somente da decodificação do texto dentro da gramática de determinada língua. Ou seja, eu não considero a situação de uso e a intenção do falante. No entanto, quando se toma o texto concebido em determinado contexto, configura-se uma intenção discursiva, que se apresenta por meio de um texto produzido por um falante em uma situação determinada e com um propósito também determinado. Para garantir a eficiência da comunicação, é preciso que todos esses elementos estejam equacionados. Não se pode dizer que exista um enunciado neutro, pois o contexto e os interlocutores atuam diretamente no processo de comunicação. Usar a língua com eficiência significa utilizá-lo a serviço de uma boa comunicação, capaz de nos ajudar a atingir os nossos propósitos nas diferentes situações comunicativas. A escolha da linguagem adequada. Como é que a gente faz isso? Ou seja, a comunicação, ela pressupõe interlocutores, ou seja, participantes de um ato comunicativo, de um ato de comunicação. Os papéis alternam, né? Uma hora nós falamos ou nos expressamos de outra forma, que não precisa ser necessariamente a linguagem oral, e ora ouvimos. Pois bem, selecionamos a linguagem a ser usada de acordo com o objetivo dos nossos atos de comunicação, a situação em que eles ocorrem e o nível de formalidade exigido, entre outras variedades consideradas. O que essa imagem, ou seja, esta fotografia, que também é um texto que compõe a linguagem não verbal, está nos passando? A gente interpreta dentro deste contexto como um todo que a jovem está mostrando para os seus pais algo que ela produziu e fez, e ela está feliz por apresentar isso, e os pais também contentes em ver e ouvi-la. Pode ver que o ambiente que compõe essa fotografia é provavelmente o escritório da casa, a gente vê livros ao fundo, um pouco desorganizados, porque é o ambiente que provavelmente ela está inserida para fazer as suas produções. Ou seja, se ela está mantendo uma situação de comunicação, tá? Essa situação, ela exige uma formalidade maior? Neste caso, não, pois ela está conversando com seus pais. Muitas vezes, as nossas escolhas podem ser feitas de modo consciente ou não. O importante é que sejamos capazes de nos comunicar da melhor maneira possível em todas as situações
que nos são apresentadas em todas as nossas situações, seja no trabalho, seja com a família, seja com os amigos, uma vez que a linguagem ela é decisiva para a escolha do papel que assumiremos no processo contínuo de relacionamento, de nos relacionarmos com as pessoas e que isso vai permear a nossa convivência social humana. Viram como a escolha da linguagem é algo muito importante e decisivo no nosso relacionamento e convivência social em várias esferas, seja na nossa vida particular, com nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso trabalho, nos nossos estudos e tudo mais. A gente estudou as funções da linguagem e literatura, aquelas funções da linguagem que são propostas pelo linguista russo Jacobson e que são baseadas em conceitos de teoria da comunicação. Nós temos o emissor, o receptor, que materializa o código pelo canal, certo? Passando a sua mensagem ao receptor. Tudo isso nós vimos. Só que tem alguns estudos recentes que consideram as funções da linguagem muito limitada na análise de enunciados, já que elas não dão conta assim dessa grande multiplicidade de linguagem que constitui os mais diversos textos que nós humanos produzimos. Apesar disso, tal conhecimento pode ser considerado um entre os vários instrumentos e estratégias que utilizamos como recursos para interpretação e análise de texto. Uma explicação do significado de cada função da linguagem está na página 9 do livro de vocês. Aqui nós temos, tá, duas imagens, uma fotografia e uma tela de pintura, ou seja, dois textos, certo? O primeiro, que nós vamos chamá-lo de texto 1, que é a pintura, e a fotografia de texto 2. Vamos classificá-los assim. Bom, o nome, traduzido para o português, o nome é perspicácia ou a clarividência. Nela, o artista retrata a si mesmo, observando um ovo, tá? Retrata a si mesmo, observando um ovo sobre a mesa e pintando, tá? E pintando na tela um pássaro, tá aqui. Muito bem. No texto 2, ele se deixa fotografar, tem alguém que está fotografando ele, pintando a referida tela. Ok. Pergunto, que função da linguagem é predominante no texto 1? Nós temos as funções da linguagem, nós temos a função poética, que é centrada no discurso, principalmente utilizada na poesia, também pode ser empregada na prosa. Nós temos a função referencial, que é centrada no referente, tá? Quando eu quero transmitir um dado real, um acontecimento, são as notícias de jornais, são as matérias jornalísticas que são diretas. Eu tenho a função apelativa ou conativa, que eu quero convencer alguém sobre algo, então eu tenho a presença do vocativo, eu utilizo os pronomes tu e você, eu uso o verbo no imperativo, né? Você deve adquirir tal produto, por isso, por isso, por isso. Um exemplo. Eu tenho a função emotiva ou expressiva, que o foco dessa função é o próprio emissor.
prevalece a primeira pessoa do singular, o eu, as interjeições, né? Quando eu falo assim, ó, né? Isso é uma interjeição, as exclamações, ó, como estou feliz, ó, como estou triste. Então, eu utilizo essas interjeições e esses pontos de exclamação, né? Eu tenho a função fática, que é quando eu priorizo a manutenção da abertura de um canal de comunicação. Eu vou iniciar uma comunicação, eu digo oi, tudo bem, como estão, e assim por diante. E eu tenho a função metalinguística, que é o código falando do próprio código. Através do código, que se materializa no canal, né? O emissor consegue passar uma mensagem para o receptor e ser compreendida, né? Então, a gente for relembrar o que a gente viu. Qual dessas funções aqui da linguagem é predominante? Bom, quem achou que a função predominante é a metalinguística acertou. É predominante na pintura, pois retrata o ato de pintar na própria pintura. É o código falando do código, a linguagem falando da linguagem. Então, essa pintura, ela está retratando o ato de pintar, a própria pintura retratando o ato de pintar, ou uma poesia retratando o ato de escrever uma poesia. Então, eu tenho uma função metalinguística. E o que é leitura de mundo e conhecimento da língua? Nada mais é que o conhecimento do mundo que fica armazenado em cada um de nós. E uma das formas de traduzir todo esse conhecimento de mundo e comunicar todo este nosso conhecimento do mundo é por meio da palavra, já que somos seres sociais inseridos em diferentes contextos dentro da nossa cultura e falantes da nossa língua, ou seja, de uma mesma língua. O arquivo de dados que fica armazenado, que nós aprendemos neste conhecimento de mundo, ele é vasto, tá? E cheio de finalidades diversas. Nele estão armazenadas todas as nossas ações, experiências, e que a gente utiliza para realizar novas ações ou compreender experiências atuais. Por exemplo, ao comprar algo, escolhemos o que comprar e depois fazemos o pagamento. O vendedor deve conhecer a mercadoria que oferece, seu preço e ter argumentos para convencer o cliente a adquirir o produto. Quando a gente vai para o trabalho, a gente percorre ruas e é necessário usar algum meio de transporte. Para dirigir um carro, por exemplo, precisamos saber controlar o volante, manusear o câmbio, usar os instrumentos do painel e compreender as leis de trânsito. Portanto, o domínio da palavra dá ao ser humano esse diferencial, essa capacidade de armazenar conhecimento e de usar este conhecimento armazenado em benefício próprio para outra pessoa e também transmitir estes conhecimentos para os seus semelhantes. E qual é a seleção do vocabulário que nós vamos selecioná-lo para colocar em prática?
Vai depender da situação em que nós nos encontramos, de quem é o nosso interlocutor e do objetivo que a gente pretende passar nesta informação. Vejamos agora algumas orações que poderiam ser ditas com naturalidade. A baleia encalhou no litoral norte. O carro atolou na estrada cheia de lama. Fulana buscou terapia para resolver suas angústias. Todas têm sentidos possíveis, né? As palavras estão encadeadas de forma correta do ponto de vista sintático e cada uma delas, né? Cada uma delas se liga, né? A outras e relacionam-se com elas de forma correta. Consigo compreender. Muito bem. Agora vamos ver um outro exemplo. O carro estava tão angustiado que buscou terapia. Tem sentido isso? Bom, embora as palavras sejam as mesmas do exemplo anterior, tá? As mesmas. Nesse arranjo não há como compreender. Juntas, elas compõem um todo que produz um sentido considerado, segundo nossa compreensão, um absurdo. Como é que um carro, ao estar angustiado, vai buscar terapia? Apesar das palavras estarem empregadas corretamente, a concordância verbal e nominal também, o artigo combinando com o substantivo, o verbo combinando com o sujeito, o sentido dela é absurdo. Não existe isso. Relembrando, então, quando nós falamos de interlocutor, é aquela pessoa que conversa com outra, aquela que fala ou participa de uma conversa, um diálogo. Existe outra forma também de seleção do vocabulário, que é a seguinte. Outros fatores a gente pode também considerar ao a gente elaborar os nossos enunciados, como a situação, o contexto, o objetivo da comunicação e do discurso. Com base em suas pretensões de comunicação, o enunciador, ou seja, o emissor, esse carinha aqui, tá? Ele faz a sua seleção lexical, ele procura o seu arquivo de palavras, o seu conjunto de palavras, que são centenas que tem ao nosso dispor, nós selecionamos e organizamos os enunciados. E esses enunciados podem levar em conta motivações pessoais, sentimentos envolvidos no ato da comunicação ou outros critérios. Certo? E está aqui quem recebe, o receptor. Muito bem. Processo semelhante ocorre com seu interlocutor, receptor, que se utiliza do seu acervo lexical e do domínio que tem da estrutura linguística, né, da estrutura da nossa língua, para assimilar, compreender a mensagem que foi passada pelo emissor, tá? E atribuir um valor a esta mensagem, um significado. Portanto, o sentido é validado não só pelo enunciador,
por este carinha aqui que é o emissor, né, que emite, mas também por seu interlocutor, cujas experiências são acionadas na hora de significar o ato comunicativo.